Hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima de uma parábola que está escrito na Gênesis, no capítulo 19, a partir do verso 24, que é a história de Ló, né, que foi convidado pelos bons espíritos, pelos anjos do Senhor, a deixar a cidade de Sodoma e Gomorra, cidades que estava pervertida naquele tempo, totalmente pervertida, o povo voltado totalmente para o materialismo e para as sensações físicas, esquecidos da necessidade da espiritualização. E lá morava esse senhor chamado Ló, com a sua família, e ele era um homem temente a Deus e vinha lutando para o melhoramento das condições espirituais daquela cidade, do povo daquela cidade. E ele fazia um trabalho assim de formiguinha, mas era persistente e temente a Deus. Temente a Deus, segundo as escrituras, é aquele que ama a Deus e respeita a Deus, né? É o temor, não de medo, né? A gente às vezes confunde. Se a gente for procurar o significado de temor, não é só medo. Religiosamente, aquele que faz a vontade de Deus também quer dizer temente a Deus. Então Ló era esse senhor que criou bem a sua família e que convidava as pessoas. E uma certa noite apareceu na cidade dois anjos, e Ló convidou eles para estar na casa dele naquela noite, e lá ele ofereceu um grande banquete, e ele pediu para que eles pernoitassem na casa deles, e eles falaram: não, nós precisamos visitar os moradores da cidade. E eles visitaram e não tiveram êxito em convencer aquelas consciências daquele lugar, não mudaram em nada. E eles criaram neles também uma certa ira no povo dessa cidade. Como que chega um estrangeiro assim e julga a cidade e determina isso, determina aquilo? E aí Jó já era certamente perseguido, porque ele era um homem diferente. Toda pessoa que se dispõe a fazer a vontade de Deus, a viver as leis divinas, às vezes no meio mesmo da próprio seio familiar, ele é visto diferente, às vezes é perseguido, é atacado, até para a aprovação da fé da criatura que está tentando melhorar. E Ló não era diferente com ele. E eles ficaram sabendo que esses dois senhores, que são os espíritos, os anjos enviados de Deus, tiveram ali na casa dele, e foram cercar a casa dele, desde o mais moço dos homens até o mais velho, querendo destruir a casa de Ló, né? E aí esses dois espíritos estavam lá nesse momento, tinha voltado para não conseguir o êxito, voltou para lá, e Ló foi atender essas pessoas. Ele abriu a porta, fechou a porta atrás das costas dele e conversou com esse povo, e eles falaram: não, nós quer pegar eles, quer pegar esses rapazes. Como é que eles chegam aqui e julga todos e dando de juízo, querendo mandar em tudo? Bem parecido com as questões das nossas condições também de hoje, né? Quando chega alguém com alguma sabedoria, a gente quer ganhar ele na brutalidade, né? Destruir, desmoralizar, fazer tudo isso. E aí ele não permite que esses dois espíritos saiam para fora, fecha a porta, e esses dois espíritos, esses dois anjos, cega todos aqueles que estavam ali, e eles não conseguiram achar a porta da casa, porque as casas de antigamente não era igual essa de hoje, né? Era praticamente uma caverna, e esses dois espíritos conseguiu cegar momentaneamente todos aqueles varões que estavam ali, e aí eles não puderam achar a porta e não puderam cumprir com aquilo. E naquela noite ele foi convidado por esses dois espíritos, esses dois anjos, a deixar a cidade, e ele vai falar com os genros, com as filhas casadas, e eles não querem também. Estava envolvido também com as questões mundanas daquelas cidades, das duas cidades. E ele pega as duas filhas mais novas e a sua esposa, e os espíritos recomendaram a eles:
Até agora é uma história, agora chega a parte que é mais importante para nós. Toma sua esposa e suas filhas e sai da cidade, sem olhar para trás, para que nenhum mal vos aconteça. E assim ele fez. Ao sair da cidade, a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Permaneceu ali, segundo a parábola, segundo a narrativa, eternamente ali, virou uma estátua de sal. E aonde está a lição, a grande lição para as nossas vidas nessa parábola? Quando nós propomos a fazer uma reforma íntima, a fugir das coisas que nos agradavam, Sodoma e Gomorra está dentro de nós ainda, e nós estamos a convite de Jesus, dos bons espíritos, saindo dessa cidade, saindo dessa perdição, dessas dificuldades, para uma nova vida, cheia de esperança, cheia de luz. Só que tem um problema, a gente fica muito parado, cristalizado como uma estátua, conservando tudo que ficou para trás. O Evangelho, ele é um convite de progredir, de progressão, de caminhar, mas caminhar sem ficar se culpando, se julgando pelo que nós já fizemos e o que nós fomos. O importante é deixar o Cristo entrar em nossas vidas e, a partir daí, assumir uma nova identidade espiritual, que é o falado o homem novo, o novo homem, como é narrado na própria Escritura, que aquele que encontra com Cristo nasce novamente, e realmente é assim. E nós sofremos os grandes sofrimentos das nossas vidas é por conta da estagnação. Estátua, o que é uma estátua? Estátua é algo que fica parado. O sal conserva a estátua, nos conserva parados, vivendo o que ficou para trás. Poucos de nós em humanidade é capaz de caminhar sempre e tirar do passado só lições, porque o passado ele é um professor para o nosso presente, e o presente é uma esperança para o futuro. Então a gente vê na doutrina espírita, na lei de ação e reação, tudo que eu faço, tudo que eu estou fazendo hoje vai reagir da maneira que eu estou fazendo. Se eu tenho boas ações, essas boas ações serão as nossas advogadas na hora da nossa necessidade, porque todos nós vamos ter necessidade de amparo, de socorro, e as nossas boas ações, o trabalho no bem, serão o nosso salário, nosso advogado, o defensor das nossas imperfeições, porque somos espíritos ainda em formação praticamente. Nós estamos saindo da escuridão, alguns já com algumas brechas de luz, mas muito ainda a construir. Então a gente tem que oferecer boa vontade, bom ânimo, como Jesus recomenda para que todos nós tivéssemos boa vontade e bom ânimo para o trabalho no bem. Então, não fiquemos demasiadamente nos culpando, ou culpando os companheiros que nos fizeram algo, que nos magoou, que nos prejudicou, porque isso já passou, não tem como mais evitar. A gente procurar exercitar o perdão, para que nós fiquemos livres para esse caminhar, para novas colinas que nos aguarda na eternidade. Somos caminheiros, eternos caminheiros, e conforme a gente vai entendendo e vivendo as leis divinas, conforme exemplificada pelo próprio Cristo aqui na terra, nós vamos adquirindo confiança em nós mesmos, confiança em Deus e a certeza do amparo
através de corações amigos, instruído e incentivado pelo amor de Deus. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nenhum anjo age em nosso benefício sem autorização e sem estar de acordo com as leis divinas. Então tudo que nós recebemos vem do Pai. E para complementar esse incentivo, esse convite que Jesus está fazendo para nós hoje, vamos para frente. Está indo devagar, mas é importante que está indo. Não ficar parado, cristalizado. Eu fui isso, eu fui aquilo. Eu era assim, eu era assado. Passou. Reconhece o que você é agora e aproveita, valoriza esse momento, que ele é importantíssimo. E esse passado foi importante também. Ele é que nos trouxe aqui. Então não fiquemos lamentando, porque hoje nós temos uma visão diferente, ficando nos culpando, nos martirizando, de quando nós tínhamos uma outra visão. A maioria de nós não conhecíamos o Consolador há 10, há 5, há 15, há 20 anos atrás, outros até menos, né? E aí a gente não adianta, agora, é daqui para frente, é de agora em diante. E isso amanhã também vai valer, é de agora em diante. Daqui 1000 anos também nós temos que ter em nossa mente, é da agora em diante. O que passou, eu só aproveito as lições, mas sem lamentar, sem desanimar. Na lição 57, o benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele recolhe uma pérola do Evangelho, que Mateus anotou no capítulo 6, versículo 3, uma fala de Jesus, dizendo assim: mas livra-nos do mal. O título da lição 57 deste livro, Vinha de Luz, é: não te afastes. Não te afastes. A superfície do mundo isso agora Emmanuel vai dizer, vai dissertar a respeito desse pequeno versículo de suma importância para nossas vidas. Essa fala de Jesus: mas livra-nos do mal. Emmanuel diz: a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Não tem como. Não tem milagre. A gente descobriu com a doutrina espírita que não tem milagre, tem trabalho, tem busca de entendimento. Ninguém sabe sem aprender. Temos que aprender. O exemplo é a nossa criancice. Nós nasce, não sabe nem falar. A gente chora porque descobriu que chorar é bom, a mamãe já dá logo mamar ali, né? Que é um aprendizado. Ele chorou a primeira vez, deu certo, e aí, né, toda hora que chora, dá fominha, já chora. Então ninguém sabe sem aprender, nós vamos aprendendo. A nossa vida espiritual é muito parecida com a vida material nossa aqui no corpo físico. A gente nasce, né, ali, não sabe quase nada, vai passando o tempo, as mãos benfeitoras dos pais, dos avós, vai nos orientando, vai nos conduzindo, e a gente vai adquirindo experiência. Assim também é o nosso espírito, a nossa inteligência. Deus nos fez simples e ignorante, e através das mãos abnegadas de amigos espirituais, cooperando com Cristo, com Deus, vai nos conduzindo para esse aprendizado e experiência que tanto necessitamos. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirma ser declarados inimigos da experiência terrestre. Dizem que renegam a terra, né? Pessoas assim, esclarecidas, dizendo que é discípulo, desdanha das condições terrenas, né? Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Eu não vou lá, porque lá só tem gente assim, eu não vou lá nesse local, porque eu não pertenço àquele povo. Então ele deixa de ter oportunidade de testemunhar
outro comportamento, levando às vezes exemplo para tirar aqueles nossos irmãos daquelas regiões, daquela condição, fazendo despertar neles um desejo, uma necessidade que um dia bateu no nosso coração, da mudança com o Cristo. Defende-se contra os homens, como se estes não lhe fossem irmãos no caminho evolutivo. Isso que nós acabamos de falar, né? Não quer ser igual, é diferente, é especial. Enxerga um espinho onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há risos inocentes. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para o serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Enquanto nós não compreendermos que todos nós somos irmãos, deixar de exercitar esse espírito de separativismo pelo diversas condições de etnia, de cor, de raça, de sexo, de ideologia, de religião e tudo aquilo outro mais, nós não vamos nos libertar desses preconceitos. É só com o exercício mesmo da fraternidade universal é que nós vamos reconhecer irmãos em todos os seres da criação, inclusive dos reinos inferiores ao humano. Estimam sobretudo a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Jesus não pediu: ó Pai, tira eles aqui desse recôndito onde tem maldade. Disse: livra-os do mal, né? Principalmente desse mal que nós ainda trazemos, porque o mal do outro não me faz mal, o meu mal é que me faz mal, o mal que ainda jaz em mim, o desejo de vingança, de ódio, de rancor. Isso só faz mal para aquele que sente. Aquele que está liberto, por exemplo, nós temos um exemplo claro: o mundo inferior o tempo todo odiando Jesus, levantando exército para derrubar o reino de amor que o Cristo está implantando nos corações de cada um, passo a passo, e ele não sente, porque ele educou o seu espírito a respeitar o outro, até as condições inferiores, porque é de direito, não que esteja certo do ponto de vista amoroso, mas é direito do outro pensar da gente, agir da maneira que ele tem condição. Não cabe a nós, aprendizes do Cristo, querer cercear qualquer direito que o outro tem, mesmo que isso nos prejudique, como aconteceu na encarnação de Jesus aqui na terra. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. Quantas literaturas nós já tivemos contato, já lemos, de benfeitores que faz exatamente esse trabalho de transformação e de testemunho, transformando todo o mal em bem, né? E a gente costuma a praticar mais essa primeira parte, uma santidade artificial, hipócrita, fazendo às escondidas tudo aquilo que nós condenamos no outro, que nós não permitimos que o outro expressa para nós. No recôndito das nossas consciências, dos nossos sentimentos, a gente faz, e às vezes com mais requinte ainda. Então, né, é a transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção, que vai ser a marca daquele aprendiz com o Cristo. O Mestre não fugiu aos discípulos,
Esses é que fugiram dele no extremo testemunho. Jesus nunca está longe demasiadamente onde nós não possamos alcançá-lo. Ele está sempre presente, pronto a nos receber e nos libertar. O divino servidor não se afastou dos homens. Esses é que expulsaram pela crucificação dolorosa, né? Pelo entendimento ainda muito precário, achavam que se crucificasse Jesus, se difamasse ele, né, do ponto de vista humano, todo o seu trabalho iria por terra. Mas o testemunho, a verdade, não tem nenhuma mentira que pode sobrepor. Jesus deu o seu testemunho, e é isso que imortalizou nos nossos corações até hoje. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Ser fiel a Deus não é ficar, né, ali adorando a Deus o tempo todo. É cumprir com as nossas obrigações, oferecer aquilo que nós temos. Às vezes é pouco. A gente vê no Evangelho a questão dos peixes e dos pães, né, que Jesus olha aquela multidão e alguém chega: mestre, a multidão está faminta. E ele diz assim: o que tens? O que vós tens? Né? E ali Pedro já pegou e falou: eu só tenho 2 peixinhos aqui e só dá para nós. Então esperar esse povo raliar, que aí nós comemos, né? Aí Jesus põe na mesa. Então é Jesus convidando a gente a colocar à disposição dele os recursos, por pequeno que seja no nosso ponto de vista, mas é algo que pode ser acrescentado pela amorosidade de Deus e cumprir com o objetivo da necessidade de cada momento da nossa vida. Aquele dia era saciar a fome, saciou a fome daquela multidão, e ainda sobrou peixes e pães suficientemente para eles alimentar por muitos dias, que foram vários cestos que sobrou, né? Então não tem como Jesus fazer para nós se nós não dermos algo. Não tem como acrescentar ou multiplicar algo que não existe. Então tenhamos a coragem de colocar nossos peixinhos magros, nossos pão seco à disposição do Mestre, para que nós possamos ver a maravilha que é a transformação e a multiplicação do amor, atendendo os corações que caminham conosco. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força, utilizável no mecanismo fisiológico, né? Até o último dia de força. Não esqueçamos desse episódio, desse parágrafo aqui. Se você ou qualquer um de nós que estiver passando por uma dificuldade, seja ela física, seja firme, vai até o fim. Vai ser tão importante para o refazimento da alma, do espírito, do perispírito, ir até o fim, confiante em Deus, sabendo que aquela medida extrema que a lei está nos aplicando é necessária para o melhoramento dos nossos comportamentos e o entendimento da própria lei de Deus. Ir até o último dia de força, utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele que te liberte do mal, mas que não te afastes dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dEle, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Porque nós trazemos em nós muitos males ocultos, às vezes até maquiadinhos, né? Com carinha de virtudes, mas no fundo às vezes é um orgulho, é uma vaidade, né? Até nós citamos hoje um caso de Chico Xavier, que costumava
para expressar a sua humildade para as outras pessoas, ele dizia que, não, está tudo certo, eu sou um verme, né, diante da grandeza divina, tal. Até que um dia Emmanuel, o seu benfeitor espiritual, amigo de muito tempo, lhe esclareceu, dizendo assim: não se compare. Para que você fica fazendo assim com o verme? Não se compare com o verme. Ele cumpre com todos os objetivos que a lei exige dele. Cumpre com o seu também. Que aí você não precisa falar que você é um verme, porque o verme está fazendo a parte dele e você está. E aí a gente às vezes com desejo de expressar a humildade que nós já possuímos, às vezes a gente cai por essas ciladas assim, de diminuição do pouquinho que a gente já tem. Então, o que nós temos é um patrimônio nosso, com a autorização da bondade divina, porque nada que acontece na nossa vida não é advindo da vontade e do desejo do nosso Pai e dos benfeitores que a executa essa vontade em nossas vidas. E uma das virtudes que a gente tem que estar sempre em mente, treinando, vivenciando, é a gratidão. A gratidão, ela faz a gente enxergar o quanto Deus é bom em nossas vidas, o quanto Deus faz para cada um de nós. Nos dias mais difíceis, Deus usa daquela pessoa mais insignificante do ponto de vista humano, para atender a necessidade daquele que chora, que deseja. E com o desenvolvimento da gratidão, nós vamos tendo acesso aos bens divinos, porque aquele que possui e não é grato, aquele bem com ele não fica, ele é passado adiante. Então é por isso que muitas vezes, por falta de gratidão, os bens que acontecem na nossa vida a gente nem vê, por conta da nossa incapacidade de enxergar. Então nesta noite, mais uma vez, cada um de nós estamos pedindo a Jesus: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça na cooperação dessa obra maravilhosa, que é a vivência dos seus ensinamentos? E para isso, Senhor, livra-me de todo o mal. Esta é a lição da nossa noite, incentivando-nos para caminhar para frente, não ficar vivenciando todo o passado nosso ainda tenebroso, vergonhoso às vezes, não ficar cristalizado, caminhar para frente na confiança que Deus e nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo está nos livrando sempre de todo o mal. Deus nos abençoe hoje e sempre. Então vamos novamente olhar para dentro de nós, perceber os corações amigos que estão ligados aos nossos corações em espírito, nosso anjo da guarda, agradecê-lo de todo o nosso coração pela insistência e a persistência dispensado amorosamente a nosso favor, a cada um de nós. Desde antes mesmo do nosso nascimento, Ele nos recomendava ao Pai, dizendo: eu avalizo esta estadia dos nossos irmãos lá, vai dar tudo certo. E estes corações, Senhor, têm nos ajudado e sustentado diante da vossa presença e da presença amorosa de Deus nosso Pai Criador. Guarda, Senhor, os nossos corações, livra-nos do mal, do orgulho, da vaidade, para que nós possamos cooperar contigo na obra maravilhosa do amor. É o desejo do nosso coração, para hoje, agora e sempre. Que assim seja.